Bom, gente, estamos aqui para mais um pequeno episódio com uma turma muito bacana. Eu aqui, Aline Rodeguer, sou a coordenadora da turma de dança terapia da Faculdade Unileia, e eu tenho o prazer de receber três meninas encantadoras que participam do nosso curso, que vão falar um pouquinho sobre a experiência delas de vida, sobre formação e sobre o nosso curso, que tem rolado alguns papos muito bacanas e que a gente quer dividir um pouquinho com vocês. Então, meninas, eu vou pedir para que vocês se apresentem, por favor. Ok. Posso começar? Pode começar, fique à vontade. Então, meu nome é Ivanise, mas conhecida como Eva. Então, quando alguém fala Ivanise, eu até estranho, falo, opa, sou eu mesma. Muitos anos de Eva, e ficou, né, esse apelido. Eu sou formada pela Unicamp, em bacharelado e licenciatura em dança, e meu mestrado fiz especialização dentro da área da educação especial e também mestrado e doutorado na área da dança e educação somática. Trabalhei com o método da Godelieve Denise Stroif e para o desenvolvimento mesmo das posturas, né, que ela fala psicocomportamentais, melhorando, vamos dizer assim, ou trabalhando com o processo performático, né, ampliando o processo performático de bailarinos. Então, na verdade, eu tenho um olharzinho muito para a formação, né, a formação das pessoas que gostam de dançar. E aí, sempre tive minha carreira na área acadêmica, sou professora do curso de dança da Universidade Federal de Viçosa, há 15 anos já, e antes disso eu já trabalhei também, sempre na área acadêmica, em cursos superiores, na área de educação física, mas com a disciplina dança, e também a educação somática, antes chamada de práticas alternativas, metodologia das práticas alternativas. Essa sempre foi minha linha aí de movimento e de pesquisa. E muitos anos eu trabalhei, as meninas também fizeram parte, com o chamado grupo de estudos, eu fiquei 11 anos com um grupo de estudos de dança e educação somática, onde a gente trabalhava, assim, era um grupo de estudo mesmo, onde a gente trazia conteúdos da educação somática, práticas corporais, e a gente estudava ali para mais para frente, né, porque eram alunos do curso de dança, eu trazia muito isso, olha, é um grupo de estudos onde, se vocês quiserem se profissionalizar, vocês vão fazer, né, a especialização, o grupo, a formação naquela prática. Mas a gente, pelo menos, trazia uma discussão do que seria essa relação, né, muito intrínseca aí entre a dança e a educação somática, entre a dança e também, claro, né, a questão da terapia. E aí a gente tem esse pezinho na saúde, que eu falo, né, dentro aqui do departamento, eu tenho esse pé na saúde, não só eu, né, a Jussara e Mariana também, e aí na educação especial. Então, no meu pós-doc, eu resolvi fazer essa junção entre a dança, os princípios mesmo da dança, principalmente a dança contemporânea, com a dança, com a educação somática, e também com a educação especial. Então, buscando uma metodologia, né, que eu conseguisse trazer e abordar essas três áreas de conhecimento. E aí, né, um dos meus interesses aí de fazer a pós na Unileia, né, e aí depois eu volto a falar sobre isso, que aí eu vou deixar as meninas apresentarem também. Bom, então eu vou seguir daqui, tá? Eu sou Jussara, tenho cachorro, como vocês podem ver. Minha cachorra adora latir. Sou Jussara Braga, hoje eu estou com 32 anos, eu moro hoje em Mariana, mas me formei em dança, né, licenciatura e bacharelado pela UFV, lá na Federal de Viçosa. A Evanise foi minha professora, responsável aí por me dar um campo de ação na dança muito amplo na didática, no campo de acessibilidade de um modo geral, como trabalhar com os corpos de uma forma múltipla e não pela deficiência, né, ou pelas questões de limite, mas como potência. Então, toda a minha base de
desse campo, né, desses corpos múltiplos, de entender essa diversidade, vem da Eva, e hoje eu colho muitas coisas com isso, é muito bacana. Dentro da universidade, eu comecei a trabalhar também como bailarina profissional. Fiquei 3 anos num grupo do interior, né? Chama Grupo Êxtase de Dança, que era um grupo lá da cidade mesmo. Então, eu pude tanto ir na carreira acadêmica quanto na carreira prática, de uma forma muito paralela. E isso enriqueceu muito para mim, essa caminhada, essa formação, não só pessoal, não só profissional, mas muito pessoal. E o que levou muito ao meu campo de pesquisa, que vem se desdobrando desde a monografia. Que a minha monografia eu direcionei porque o Grupo Êxtase tratava de um grupo que dançava com um coreógrafo, o mesmo coreógrafo há muitos anos, recebia essa mesma informação coreográfica de qualidade de movimento, que eram na época de explosão, de força, muita tensão muscular, enfim, toda uma linearidade de trabalho durante 5 anos. E logo no ano que eu entrei, trabalhei 1 ano com esse coreógrafo, que foi o Mário Nascimento, e no ano seguinte a gente trocou de coreógrafo. Então veio outro tipo de informação corporal, que foi o Alex Neural, que é uma coisa mais linear, mais clássica, mais delicada, mais precisa, ao invés de forte. E isso trouxe para o ambiente muitas conformações e muitas negociações corporais. E eu me interessava muito nisso. Falava, engraçado, por que aquele corpo se adapta e aquele corpo nem tanto? Qual que é o histórico desse corpo? Porque então também vindo nesse ambiente de formação, né, num lugar muito prático, do meu fazer prático naquela época. E aí eu pesquisei e comecei a encostar nos engramas de movimento. Então fui encostando na cognição, no aprendizado, nessa coisa toda da neurociência, ainda na monografia. E foi lindo, assim, para mim eu brilhei os olhos. Por isso, tive vontade de continuar estudando e fui parar no mestrado na Bahia, na Federal da Bahia, também em dança. Quem me orientou foi a professora Clélia Queiroz, né, muito conhecida como Lela, que é da Unicamp também. E aí eu ampliei essa pesquisa e fui começar a entender algumas diferenciações entre pensar de uma forma cartesiana e de uma forma um pouco mais complexa, né? Entendendo o indivíduo para além da causa e efeito, e aí muitos desdobramentos, né? Entendendo mente e corpo. A gente já entendia, já tinha essa carga da graduação, mas como uma graduação, né, apresenta para você se desmembrar depois. E aí no mestrado eu comecei a desmembrar esses estudos. Foi quando eu entrei de verdade nesse campo da cognição de uma forma mais aprofundada, dessa cognição corporificada, né, como a gente fala numa tradução aí do embodied cognition, e pesquisei várias companhias de dança e os fazeres dessas companhias, e como que esses fazeres, todas as companhias não tinham coreógrafos residentes, e como que esses bailarinos se localizavam naquele fazer que é múltiplo a cada ano. Então, fui olhando para esses corpos, fui entrevistando, fui, né, entrando nesses fazeres aí, esbarrando um pouquinho na técnica, no fazer profissional, no fazer pessoal. E aí, voltei para Viçosa, terminei meu mestrado, e voltei para Viçosa, voltei a ser bailarina, voltei como bailarina primeiramente, e logo em seguida passei no concurso como substituto, me tornei colega de trabalho da Eva, e direcionei as disciplinas de balé clássico do fundamental, né, os princípios fundamentais até o 4, e música em movimento. E foi assim um presente das disciplinas, porque eu acredito muito nesse fazer a partir do que se é, né? Não acessar o balé ou qualquer outra prática da estética para si, mas sim de si para a estética, de si para a técnica, né? Porque a técnica compreende uma estética, mas sempre de dentro, né? Então foi ali que eu comecei a fazer alguns testes. Eu falei, não, já que eu estou aqui, já estou concursada, tem uma turma que pode ir sob o meu direcionamento, eu sou responsável por isso, eu vou propor algumas coisas. E eu sou professora de Pilates desde 2009. Então, essa conscientização corporal, dessa coluna neutra, desse esqueleto axial que dá base para o movimento, enfim. E aí comecei a testar coisas. E comecei a testar. E a primeira coisa que eu fiz no primeiro dia de aula foi sentar com pessoas. Era uma turma muito heterogênea. Eu lembro que foi o primeiro ano em que Viçosa começou a entrar no curso, né? Porque a gente tinha muitos alunos de fora. E aí eu olhei para as pessoas e falei, e aí, o que vocês querem do balé? E mais de 80% da turma me respondeu assim, eu só estou fazendo porque é obrigatório.
E eu achei aquilo maravilhoso. E eu falei assim, ótimo, ótimo, é obrigatório, a gente vai fazer isso aqui funcionar, vamos juntos. Então eu comecei, eu lembro que o primeiro, né, assim, primeiro eu fui pensando assim, como que uma pessoa adulta que já tem um repertório de vida, né, muito mais de corpo, de vida, de bloqueio, de técnica, de muita coisa, né, de possibilidade, de não querer, como que ele vai acessar uma aula de balé tradicional? Né? Então, assim, comecei dando aula basicamente de pilates, que na verdade era uma conscientização corporal e um reconhecer-se. Então, consegui ficar com essa turma por 2 anos, que foi o tempo do meu contrato, e tive retornos, assim, maravilhosos, né? De pessoas que odiavam balé, que falaram, nossa, eu achava que balé era outra coisa. Aí eu falei, olha, balé é também outra coisa. Né? Então, depende de onde a gente coloca o balé. Então, essa coisa, né, muito de como trabalhar as questões de técnica, de dança e de corpo dentro de um lugar que você precisa trabalhar e dentro daquele contexto. Sempre fui a partir daí. E disso nasceu o que eu trabalho hoje, que é o balé consciente, que eu chamo de balé consciente, que parte desse lugar de estudo para alcançarmos a técnica e os passos codificados do balé, mas sempre da própria percepção, da autopercepção, e eu falo que do desaprendizado. Eu proponho um desaprender para aprender o balé. E aí também, ainda na universidade, eu sou artista circense também, então eu fui professora convidada do curso de Educação Física, e eu trabalhei a disciplina de práticas pedagógicas das atividades circenses, por 1 ano lá como convidada, como professora convidada. E aí, em 2018, eu voltei para Mariana, meu contrato havia acabado, eu voltei para Mariana e comecei a me esbarrar enquanto profissional autônoma, né? Que aí você fala, epa! E, na verdade, eu amei, porque eu já estava trabalhando como bailarina, né? Já tinha ali um MEI, já tinha uma noção mais ou menos, mas mesmo assim foi diferente, né? Vim parar em Mariana, comecei a dar aulas em uma academia aqui, e muito encostada, querendo encostar nas políticas públicas. Só um minutinho, gente, vem cá. E muito querendo entender como é que a dança estava operando em Mariana, né? Que é uma cidade pequena, porém uma cidade muito rica, com mineração. E cadê a dança no meio disso tudo? Então, eu comecei a ir encostando nas ações da prefeitura e tudo mais, e debater política pública. E quando veio a pandemia, tivemos que fazer uma comissão municipal da Lei Aldir Blanc, que me convidaram para ser representante. Então, eu comecei a ocupar alguns lugares também das políticas públicas culturais na cidade, comecei a esbarrar um pouco nesse empreendedorismo, comecei a estudar questões de empreendedorismo, porque aí eu fui me tornando, né, profissional autônoma em casa, trabalhando em casa com marketing digital, e também levantando essa bandeira de dança para todos, né? Que é uma cidade ainda que não abarca muito isso, são muitas escolas, mas ainda com um entendimento que está caminhando para esse lugar. E aí vim contribuindo com isso desde 2018 para cá, e encontrei a pós da Unileia, que eu falei, cara, eu acredito muito nesse lugar. Nossa, gente, só um minutinho. Serena, vem aqui. E o nome dela é Serena, tá? Eu errei no nome. E aí encontramos a pós, conversamos sobre a pós, né? Eu sempre junto com as meninas, a gente sempre querendo fazer as coisas muito juntas por causa da nossa interseção de trabalho mesmo. E aí na pós, assim, eu falei, não, eu acho que aqui é um lugar também que vai conversar com esse campo todo de trabalho, né? De individualidade, de subjetividade, de olhar para esse lugar de autorreconhecimento, de compreensão e realmente de mergulho de si, né? Gente, falei pra caramba, mas basicamente é isso. Então, eu vou tentar ser sucinta, tá? Difícil, né? Para mim é muito difícil ser sucinta, mas enfim, vamos lá. Eu sou Mariana Tavares, né? Eu fui estudante do curso de dança, né? Fiz minha faculdade em Viçosa. Eu entrei na turma de 2009 e a partir do momento que eu entrei para o curso de dança, eu vim da dança na escola. Eu não tinha contato com a dança né, profissional, enfim, eu dançava na escola e eu escolhi aquilo, né, para minha vida. E quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia sair de lá bailarina do Grupo Corpo, né? Eu achei que eu ia formar, que eu ia ser a bailarina profissional, e aí, né, eu vi aquela bomba, aquela explosão na minha cabeça de que o que é dança,
né? Então, o que que é dança, né? Então, parece que desconstrói todo aquele conceito que eu tinha sobre a dança. E é uma coisa que acontece com várias pessoas, né? Quando elas entram na graduação. E aí, meio perdida no curso, né? Porque é muita informação, aí você vai estudar história da dança, aí você vai estudar anatomia, aí você vai estudar várias coisas que você nunca imaginou que você precisaria estudar para a dança, né? De acordo com o conceito que a gente tinha de dança. E aí eu me encontrei com um grupo de estudos da Eva, né? Evanise me resgatou, porque a Eva resgatava os perdidos, né? Os perdidos ia tudo para ela. E aí eu me encontrei, e aí, assim, para mim foi uma coisa muito positiva enquanto profissional, né? Eu entrei para o GEDS desde 2009, fiquei até o meu mestrado, então, assim, foi uma imersão, né? Para entender, de fato, o que era dança e que lugar que eu queria atuar, porque, ao mesmo tempo, né, que eu queria estar sendo bailarina, você vê um monte de caminhos. E aí, né, a gente fica aí, que caminho que eu vou seguir depois que eu formar, né? Então, eu acho que o GEDS veio com essa proposta para mim, né, enquanto pessoa, porque eu acho que é muito isso também, né, a gente se reconhecer enquanto pessoa, enquanto as nossas possibilidades, né? Então, eu acho que a educação somática, ela entrou aí para mim, desde 2009 com esse grupo, né? Então a gente no GEDS a gente fazia práticas, né, corporais, a gente tinha esse grupo que a gente estudava e a gente aplicava essas práticas com os funcionários da UFV, né? Então foi um projeto que me possibilitou uma prática muito grande, né? A gente às vezes, né, eu vou estudar teoria, mas como que é essa teoria toda na prática, né? Então acho que veio muito disso, né? E aí, no final da minha graduação, eu fiz a minha monografia, né? Com a Eva, né? Foi a minha orientadora da minha monografia. E a minha monografia foi dentro da cromoterapia, né? Do estudo das cores e como que as cores elas poderiam estar influenciando no processo de criação coreográfica, né? Então, foi um trabalho muito legal, eu sempre quis trabalhar com as cores, desde quando eu vi, né, aquilo, então sempre me chamou muita atenção. Então, eu comecei a seguir um pouco dentro dessa proposta, né? Então, eu fiz a minha monografia, enfim, né? Formei, também dancei no grupo, né? No grupo Êxtase, que a Jussara dançou, fui bailarina lá, por um tempo, de dança contemporânea, sempre gostei muito da dança contemporânea, tinha essa coisa com o balé também, né? As experiências que eu tive com o balé me serviram muito para saber que profissional que eu seria se eu tivesse que atuar com o balé, né? Então, graças a Deus, isso me serviu muito de aprendizado, né? Para eu não ser aquilo que eu não gostaria que as pessoas fizessem comigo, né? Então, isso também foi um caminho muito importante para mim, enquanto profissional. E aí eu formei na graduação, fiquei um tempo também atuando em Viçosa, né? No GEDS, trabalhando lá. E quando eu retornei para minha cidade, eu me vi perdida, né? Falei assim, agora, o que eu vou fazer? Né? Voltei para casa da minha mãe, todo aquele processo, né, que a gente passa quando a gente sai da faculdade. E aí eu fui para a escola, fui dar aula na escola, né? Então era a última coisa que eu falei que eu iria fazer na minha vida, era dar aula na escola. Eu falei, não vou dar aula nunca. A primeira coisa que eu fiz, dar aula na escola. E me vi assim, nossa, como é que eu vou trabalhar dança, né? Então, assim, eu não tive uma experiência positiva, até porque eu já fui com aquele receio, era nova, imatura, queria enfiar a arte na goela de todo mundo e queria que todo mundo valorizasse a arte, e as coisas não são assim, né? Então, eu fiquei um tempo, trabalhei, né, na minha cidade, que é Carandaí, né? E depois eu retornei para fazer o mestrado. Então, eu voltei para Viçosa, fui fazer o meu mestrado na economia doméstica, e dentro da economia doméstica, eu fui trabalhar fiz a minha linha de pesquisa era em trabalho e consumo, né? Cultura e consumo. E dentro do mestrado, a Eva também me orientou
né, era em outro departamento, mas ela foi minha orientadora, e a minha linha de pesquisa foi dentro da graduação em dança, voltada para os estereótipos. Então, eu fui para uma área da sociologia do corpo, onde eu queria saber o porquê que as pessoas, né, pensavam que os estudantes de graduação em dança, que eles faziam, né? Então, foi um trabalho muito legal, porque a gente consegue, né, ver o que, de fato, né, trazer de forma científica aquilo que a gente vivia, né? Então, você vai formar para dançar no Faustão, você vai dançar, todo homem que faz dança é gay, né? Então, tem todos esses rótulos, né? E que a gente pôde falar, de fato, e trazer isso de forma científica. Então, o meu mestrado foi, né, voltado para essa linha de pesquisa. Finalizando o mestrado, eu retornei para Viçosa, dancei, né, voltei para aquela vida, né, de novo, de estudante, e assim que eu finalizei o mestrado, eu passei num concurso público para ser professor da rede estadual. Aí lá vai eu de novo, né? Falei, o negócio está me perseguindo. Falei, não, agora eu vou fazer diferente. Então, como eu mudo muito frequente de cidade, porque o meu marido é funcionário do Banco do Brasil, então, de 2 em 2 anos, eu estou na luta para inserir a arte e a dança em cidades pequenas, né? Então, assim, quando você começa a conseguir, eu tenho que mudar. Então, eu falei, já aceitei isso, então, às vezes não é para eu colher o fruto, né? É para eu plantar. Então, já aceitei essa missão. E aí eu passei na cidade do interior de Minas, né? Uma cidade que chama Mercês. Eu fiquei 2 anos em Mercês, e dando aula numa escola estadual de artes, professora de artes. Continuo dando aula lá, por enquanto, né? Tem 3 anos vai fazer 3 anos, né, que eu sou professora lá. E foi assim, por mais desafiador que tenha sido, né, para mim, eu não me vejo assim, me vejo fazendo outras coisas, mas eu não tenho para mim outra área que não seja a educação, né? O ensinar, então esse ensinar, né, o que a Jussara falou, que eu acho que a gente colheu muito da Eva, né? Então, essa questão da didática, de você entender o que você tá passando e não ser só mais um, né? Eu vou passar meu conteúdo e pronto, né? O que interessa é o meu salário. Então, a gente vê muito isso, principalmente com concurso público, né? Então, a partir do momento que eu entro nesse espaço, nesse lugar, se for para ser assim, para mim não dá, né? Então, ou eu tô, tô dentro, eu tô dentro. Então, foi muito legal, eu consegui trabalhar muitas coisas na escola, não foi fácil, principalmente para você ser a professora louca, né, que tira todo mundo das cadeiras e coloca todo mundo no pátio, que faz performance, que faz instalação e que faz aquele transtorno na escola, mas quando você começa a ver o resultado daquilo, é fenomenal, né? Porque você consegue ver que o seu trabalho está funcionando e que a arte ela é capaz de mover, né? Então, isso para mim assim, é o maior presente que eu tenho dentro do meu trabalho, dentro da educação. E lá nessa cidade também, eu atuei em projeto social do CRAS, dando aulas de balé, dentro dessa perspectiva do balé consciente da Jussara, total, porque a ideia das pessoas, né, em relação ao balé, as mães, enfim, né, é igual eu falei, eu primeiro dia de aula eu já ia armada, né, levava uma ficha de anamnese, aí as mães ficavam assim, né, mas para que isso? Então, eu acho que a primeira coisa é você fazer com que principalmente você vai trabalhar balé com criança, né? Então, assim, às vezes a criança não sabe nem o que é que a mãe dela está colocando. E a mãe dela também não sabe, porque tem uma ideia de dança que não é, às vezes, aquela ideia de dança que de fato é. Né? Então, eu via, perguntava, então, nossa, então o negócio é sério. Né? Porque parece que é só colocar no balé e pronto, né? Então, eu acho que foi muito legal também esse trabalho que eu fiz na prefeitura. As mães viram, né? Falei assim, gente, quando vocês vão no médico, vocês procuram saber que médico vocês estão indo? Então, por que vocês não vão procurar saber o profissional que vocês estão colocando o filho de vocês? Né? Então, eu acho que é muito fazer com que as pessoas consigam refletir em cima da dança.
né, refletir em cima daquilo que você está trabalhando. Então, elas começavam, nossa, é mesmo? Falei, porque se seu filho lesionar, se seu filho cair, se seu filho crescer e tiver algum problema, e aí? Aí a culpa é do balé, né? A culpa é da aula de dança. Então, eu acho que a primeira coisa, eu acho que é trazer isso, né? Fazer com que as pessoas consigam, de fato, compreender o que é dança, conseguir compreender o que é o nosso trabalho, né? Que profissionais que nós somos e o que nós, né, profissionais, estamos transmitindo. Eu acho que isso que é o mais importante, porque às vezes vem alguém e fala, ah, não, mas dança é isso. Mas e aí, qual que é a sua bagagem? Né? É entender essa bagagem que a pessoa tem e que ela está buscando. Né? Então, não, eu fiz o curso lá, já tem 20 anos. E aí? Então, você está dando o seu balé de 20 anos atrás? Né? Você está dando a sua dança de 20 anos atrás? Não evoluiu nada, não tem nada que modificou. Então, eu acho que é muito isso, pensar a arte de forma reflexiva, de você discutir, de você ter essa oportunidade de troca, né? Até porque ninguém sabe tudo. Então, eu acho que isso eu acho que é importante para a gente dentro da pós, né? Dentro de qualquer trabalho que a gente vai fazer. Igual eu falei, a gente entrou com essa ideia, estamos, né, muito felizes com a pós. Tem muitas coisas que a gente não fazia nem ideia e que a gente conheceu por causa da pós. Então, assim, vou deixar para falar da pós depois, porque senão a gente vai estendendo, né? E, enfim, e agora eu mudei de cidade. Atualmente eu estou morando numa cidade que chama Indianópolis, fica ao lado de Uberlândia, fica 1 hora de Uberlândia, é uma cidade muito pequena, tem 6.000 habitantes. E atualmente eu estou dando aula nessa escola estadual lá em Mercedes, fica umas 15 horas daqui. E estou dando aula aqui em 2 escolas municipais, ou seja, eu estou com 33 turmas. Eu estou tentando sobreviver. A Evanilson já está até virando o olho lá para mim, ó lá. Só uma pergunta, são 33 no online? Uhum. Deus te abençoe. 33 no online, fazendo vídeo, fazendo Olha aula pelo Meet. Então, assim, tá um caos, né? Eu tive uns surtos aí, ainda vou ter outros, mas eu vou conseguir solucionar esse problema. Porque é muita informação, né? E a gente agora, nesse sistema online, a gente está trabalhando muito mais. Isso é muito óbvio, né? A gente está trabalhando muito mais. Então, assim, e a coisa que a gente não faz é dar aula, né? Porque preencher relatório, enfim, tudo isso a gente está fazendo muito mais do que de fato o lecionar, né? Mas eu estou tentando lidar muito bem com isso, tentar fazer meus vídeos, tentar fazer da forma que eu posso, né? E aí, nessa escola estadual, quando eu entrei, a gente montou na escola um grupo de teatro. Eu não sou do teatro, agora eu sou, agora eu posso falar que eu sou, mas a gente montou um grupo de teatro porque os meus alunos queriam teatro, né? E eu sou formada em dança, então, assim, é o que vocês querem, então a gente vai, né, fazer o que vocês estão a fim de fazer, e nada me impede de trabalhar a dança dentro do teatro, né? Até porque são 2 áreas que se conversam fácil, né? E aí esse grupo agora está crescendo, né? A gente está fazendo o nosso curso online, a gente tem as nossas aulas online, eu fiz uma parceria esse ano com a Eva, a gente, com o grupo de teatro, a gente fizemos parte da disciplina dela, de dança e educação especial. Eu também tenho a pós na educação especial, gosto muito dessa área, também por conta da Eva, né? Porque a Eva é professora dessa área e eu atuei com ela, fui monitora dela, então é uma área que eu amo dar aula para pessoas com deficiência. Eu acho que, assim, eu amo dar aula, mas eu acho que é uma área que necessita de uma atenção, né? Porque as pessoas, elas não sabem dar aula de arte, elas não sabem dar aula de dança, sabe? Dentro da escola eu via isso. Ah, não, fulano não vai fazer aula de dança não, porque ele é cadeirante. Por que ele não vai fazer? Né? Então, assim, umas construções que a gente tem que quebrar isso, né? Isso não tem nada a ver. Então, no teatro, eu tenho alunos com deficiência, né? Que atuam muito melhor, né? A Dari que eu fale, né?
E eu, assim, amo o grupo, é um grupo que está dando muito certo, eles são muito empenhados, né? Eles estão ali porque eles querem estar, e isso me motivou muito a atuar dentro de uma área que teoricamente não é a minha formação, né? Então, eu gosto de aprender, né? Eu gosto de aprender, então acho que o grupo me proporcionou muito isso e me proporciona isso, né? Então, assim, dentro do meu trabalho atualmente é isso, né? Só isso que eu faço, só dou aula, né? Que a gente brinca. E, enfim, né? Eu tenho a minha formação agora eu estou tentando direcionar toda essa busca da dança-terapia, veio por conta das minhas formações com GEDs, né? A gente já atuava com algumas técnicas, né? Aí eu fiz a minha formação em Pilates e estou finalizando a minha formação em Yoga, isso tudo no meio do caminho, entendeu? Meu problema não é só a aula, o meu problema é as outras coisas que eu vou pegando junto. Né? Então, estou fazendo a minha formação em yoga. Se Deus quiser, vou estar finalizando ela esse ano também. E quero atuar nessa área, né? Quero dar aula. Eu tenho essa ideia de trabalhar com crianças. Eu gostei muito de trabalhar com crianças. Eu vejo muito a dança-terapia dentro disso. Vejo muito o yoga, vejo muito pilates dentro disso. Porque eu acho que é a partir daí, né, que a gente começa a modificar o pensamento das pessoas. Às vezes eu quero atingir uma mãe, mas se eu atingir o filho, eu atingi a mãe, né? Então, eu vejo muito isso, né? Então, meu filho, né? Eu tive uma mãe que meu filho nunca gostou de arte, agora mas ele está gostando dessa aula, né? Por quê? Porque eu não falei com a mãe, eu dei aula para o filho, né? Então, o filho falou com a mãe. Então, eu acho que é isso, assim, eu me vejo muito dentro desse caminho da educação somática, da dança aplicada a esse tipo de público, né? Também, porque a gente pensa muito isso, né? Educação somática, vai fazer pilates é para adulto. Não é, né? Então, não sei, eu tenho muito esse caminho. Então, a dança-terapia veio para mim para acrescentar isso, né? Para trazer mais essa bagagem aí nos caminhos que eu quero seguir. Então, é um pouquinho disso. Eu acho muito bacana poder conversar. Quando a gente fala em dança, principalmente na parte da formação de professores, é muito comum a gente pensar assim, nossa, o cara que veio do balé clássico, aí ele é o cara que vira 85 piruetas a partir de uma única puxada, ele é uma pessoa que faz espacate invertido no ar e pausa durante 20 segundos. A gente já acha que é uma pessoa tocada por Deus, e a gente não entende, às vezes, né? É o senso comum. Acreditar que é uma coisa muito mais do lado, eu vou dizer que quase mágico. As pessoas não acreditam que qualquer processo que se venha a ter é resultado de muito trabalho. Por muito que a pessoa tenha condições físicas excelentes para dançar, um corpo que permite uma extrema mobilidade, ou seja lá o que ela venha fazer, que tenha muito equilíbrio. Todas as capacidades, elas só vão ser apresentadas depois de muito trabalho, depois de entender o que se deve fazer com o corpo. Então, aqui nós estamos falando de 3 meninas aí lindas, que tiveram formações completamente diferentes, mas que a gente se encontra muito nesse lugar de quando a gente fala do ser professor em dança, né? Então, eu já estive em vários lugares como professora de dança diferente. Eu comecei a dar aula como professora de dança aos 14 anos de idade. Eu era uma criança que cuidava de crianças, né? E isso ainda é uma prática muito comum. Só que dentro desse tipo de coisa, a gente não ganha só o apelido de tia na escolinha, porque na escolinha te obrigam a te chamar de tia, né? A tia do balé, você não tem nome, você é a tia do balé. Aí você acaba levando aquilo ao longo do tempo. Eu brinco muito com os meus alunos falando que é o meu codinome Beija-Flor, né? Que às vezes eles me chamam de tia e ele vira quase um personagem. Então eles conhecem o estereótipo da tia, né? E algumas coisas que são da Aline ficam reservadas para mim. Então, tudo bem, a gente usa o estereótipo e com muito carinho, porque a gente acaba entrando na família de muita gente. Mas como é importante a gente entender que hoje a dança, ela não é apenas para esse ser mitológico, né? Ele é para um resultado de estudos muito, muito, muito longos.
né? São anos e anos de estudo para entender qualquer prática. E vamos falar aí, por exemplo, todas vocês tiveram alguma experiência dentro da dança clássica ou da dança contemporânea. Quantas vezes um professor fala para você a respeito de um encaixe corporal e você vai entender anos depois de uma prática, de um espaço no quadril que você nunca tinha percebido, que você tinha feito pressão a vida inteira. E você fala, gente, esse espaço existe? Como é que eu nunca percebi ele aqui? Eu estou fazendo passei há 20 anos e ele não estava aí antes, né? Então, imagina só os cuidados que a gente precisa ter quando a gente fala de trazer a dança para um lugar que ela é cabível a todos. Então, imagina só, eu recebi o convite da faculdade e eu fiquei muito feliz, porque assim, a dança-terapia, eu comecei a trabalhar com 17 anos, porque eu entrei na faculdade com 16, eu entrei muito menina na faculdade. Então, eu comecei um grupo de estudos, eu fui monitora dentro da faculdade de um grupo de pesquisa em dança, e eu trabalhava com dança-teatro, que é a minha linha hoje dentro da dança-terapia, só que eu já desenvolvi aspectos da dança-terapia. Só que a minha imaturidade, por ser muito novinha, não ter aprendido técnicas, ferramentas, me fez, às vezes, dar umas escorregadas em processos que agora eu entendo e falo, gente, ainda bem que eu ainda fui sutil, eu trabalhava com base, porque se eu tivesse do profundo, eu tinha feito muito estrago na vida de algumas pessoas. Então, assim, a oportunidade de trazer hoje para dentro do curso é entender que trazer o que pode dar certo e todas as muitas coisas que eu já experimentei de errado e que eu já vi de errado, tentar trazer para um caminho onde a gente possa trabalhar com segurança e entender que a dança, ela não veio só do bailarino. Tem muita gente que trabalha de diversas vertentes e existem muitos estilos de dança diferentes. Por isso que hoje, quando a gente estuda a dança-terapia, ele não é referente a apenas um método. Então, nós vamos conhecer muitos métodos que podem ser aplicados, mas seria muito injusto falar que dança-terapia é X. Né? Seria a mesma coisa que falar que artes marciais é X. Não, as artes marciais são apenas o judô, por exemplo. Né? O Kung Fu não existe, é apenas o judô. Então, dentro da dança-terapia, eu acredito como uma linha de estudo de diversas linguagens. É impossível você aprender todas as coisas em um único curso de pós-graduação. Mas a gente dá o quê? Dicas de, gente, existe isso, e depois desse um ano, que foi aí o início aí do nosso curso, já está rodando um pouco mais de um ano, muitas coisas eu já não aprendi e eu vi que vieram diferentes e que podem ser agregadas. O nosso caminho ainda está sendo construído, né? A gente, no ano passado, eu e uma aluna da turma, a Cristina Melnick, nós fizemos uma inscrição na CBO para poder fundamentar a profissão, o ofício, porque nem isso ainda é reconhecido. Então, a gente vai encontrar o musicoterapeuta, o arte-terapeuta, mas o dança-terapeuta ainda não tem registro. E, na verdade, como é difícil ter qualquer tipo de registro oficial para o trabalho com dança, né? Aqui mesmo no meu espaço, eu lembro que há pouco tempo atrás, eu recebi o currículo de uma moça. Olha, eu tenho muita experiência em dança. Queria dar aulas de dança cigana. Falei, nossa, que interessante, vamos falar a respeito, né? E ela apresentou toda a sua vasta experiência de 4 meses de aula 2 vezes por semana. E achava que já era especialista dentro da área. Então, assim, não desmerecendo a prática e o saber que ela construiu ao longo desse parâmetro de tempo de treino, mas, assim, o cuidado que se é necessário ao trabalhar com uma pessoa, é bem isso que vocês estavam falando antes. A pessoa, os pais têm que ter esse cuidado de saber aonde estão entrando. As pessoas que vão iniciar o trabalho de dança têm que saber da onde essa pessoa veio, quais foram as formações, porque estamos falando, vamos falar assim, quando a gente trabalha com dança para alto rendimento, seja ela de que estilo for, não é o caminho da saúde. A gente está falando de esporte. Esporte não é igual saúde. Atividade física pode ser igual à saúde. Agora, esporte é muitas vezes igual a lesão,
Será que essa pessoa está preparada para trabalhar com esse tipo de coisa? Se você pega um professor de balé, que ele trabalhou com a metodologia lá de 30 anos atrás, e ele ama joelhos hiperestendidos, será que ele vai pensar que essa pessoa um dia vai ter 60 anos? Ou ele vai adorar fazer com que essa perna cada vez fique mais arqueada e essa pessoa perca no futuro parte da sua funcionalidade natural, porque lesionou, né, estragou a estrutura. O que vai ser desse futuro? Então, eu tenho que ter, sim, o pensamento da produção e a melhor aplicação para esse trabalho agora, mas eu tenho que pensar na qualidade de vida desse indivíduo no futuro. Né? É muito comum a gente... Pode falar, Eva. Não, desculpa, eu acho que assim, você pegou num ponto muito importante, que a gente discute muito no grupo, essa questão de a dança como área de conhecimento e como instrumento. A gente até, inclusive, o artigo, a gente está trabalhando nessa vertente, e eu acho que é isso mesmo, eu acho que me veio, né, agora na cabeça você falando, a dança, é uma linha, né? É uma linha não, para mim eu considero ela como área de conhecimento, porque ela tem tantos elementos, né, que podem ser ramificados aí, e a forma como você faz essas redes com ela, né? Então, como você acabou de falar, olha, a pessoa ela sai com uma qualidade de vida, sim, e ela pode sair também. Deu uma travadinha no vídeo da Eva. Travou para mim também. Podem abrir o áudio de vocês também, daqui a pouquinho o vídeo dela deve voltar. Voltou, Eva? Voltou. Pronto. Voltei. Onde eu parei? Eu não sei onde que parou. Você estava falando sobre a área de conhecimento da dança. Tá. E que aí, né, é um dos fatores que a gente coloca muito, a questão da instrumentalizar a outra profissão, a outra área. Eu gosto muito de trabalhar, e as meninas também, a questão desse diálogo, essas interfaces. Então, quando você fala da qualidade de vida, né, pode ser às vezes pode ser não o foco naquele momento, mas ela vai ter uma qualidade de vida a partir do momento que eu desenvolvo, às vezes até um elemento, uma técnica, dança clássica, a dança cigana, a dança de salão, por causa disso, por causa do processo de consciência e da onde que vem todo esse processo, né? Porque tem nome, tem, né, estudiosos, tem precursores, tanto da dança quanto, né, da neurociência, de todas as outras, né, a parte de sociologia, de antropologia, que a gente pode fazer essas redes né, e falar, olha, vem daqui, né? Eu lembro que eu dancei também, claro, né? Eu tenho uma história muito parecida com as meninas, porque eu também fui parte de um grupo da Holly Cravel na Unicamp, e era interessante porque a movimentação que eu tenho hoje, eu só fui perceber que era do José Limon, que ela trazia, porque ela é americana, então ela trouxe isso, porque ela trabalhou, né? Então, você vai observando, né, esses elementos e esses conceitos que eles vão sendo ramificados e modificados, mas tem um conceito por trás, né? Você consegue perceber esses elementos e até mesmo metodologias de outras pessoas que você vai trabalhando também e vai fazendo a sua própria. Então, realmente precisa de muito estudo, né? Eu falo hoje em dia, eu trabalho na área da educação especial desde a minha faculdade também. E hoje em dia, né, depois de não sei quantos anos, depois de meu cachorrinho, de sei quantos anos, agora que eu paro para pensar, falar, olha, né, eu estou colocando um termo, uma palavra ali para a forma como eu desenvolvo. Mas tem, né, eu tenho atrás todo um acervo de estudiosos, de pesquisadores que me abarcaram para que eu consiga desenvolver essa metodologia que hoje, né, eu falo, olha, dá certo.
né, com a educação especial. E eu acho que isso é muito importante, a gente observar a dança como área de conhecimento e que ela pode fazer esse diálogo, essas interfaces, buscando uma qualidade de vida, buscando, né, um processo terapêutico, com os próprios princípios dela, né? E não que eu preciso colocá-la como instrumento. É uma coisa que eu acho que, né, quem dança fala instrumento, dá um negócio assim, você fala, mas por quê, né? Quando a gente lê, a gente fica transtornado. Porque eu acho que é o que a Eva falou, tipo assim, parece que tá usando ela para alguma coisa, assim, né? Pega ela, não, eu vou pegar ela para usar ela em outro lugar. Então, assim, não, ela por si só, ela é aquilo que completa, né? Então, eu acho que é muito, vou fazer balé para usar o balé para isso aqui. Não, para dar disciplina para os meus alunos, né? Entendeu? Isso é muito comum, né? E aí você coloca ela dentro de um quadradinho, né? Você coloca métodos dentro de quadradinho e você coloca a dança dentro de quadradinho, né? Então, é isso, é entender que existem caminhos, né? Que é o que a Eva fala, né? Dessa coisa do rizoma, e de você entender que existem caminhos e que você não pode colocar uma verdade absoluta dentro daquilo. E aí, vai falando essa questão, eu lembrei muito que a gente falou muito isso também no grupo de estudos, sobre referenciar coisas, né? Você dá nome aos bois, porque às vezes você fica ali, eu faço assim, assim, assim. Mas por que você faz assim? De onde você aprendeu isso? De onde veio isso? Parece que inventou a roda. Sabe? E aí a gente cai nessa coisa do rótulo, do estereótipo, e a gente fica reproduzindo coisas que a gente não sabe o porquê. Ou então ganhando o nome de coisas que não fizemos nós, não fizemos, né? Então eu acho que é isso. Aí, mas eu faço assim com a minha perna porque o fulano me ensinou que é assim que é certo. Mas você acha que é assim que é certo no seu corpo? Sabe? Então, eu acho que a educação somática ela vem para isso, para a gente entender aquilo que a gente está fazendo, o caminho que a gente está fazendo, porque o que é para o meu corpo pode ser que não seja para o da Eva, pode ser que não seja para o da Jussara, pode ser que não seja. Então, como que eu vou entender isso? Esse processo da consciência corporal, eu acho que é para tudo que a gente vai fazer, não é só para dança, para tudo. Por que eu estou aqui sentada e vou dar aula para os meus alunos de matemática? Como que está o meu corpo? Eu fui dar aula de desenho para os meus alunos e eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber reconhecer o nosso corpo. Como que eu estou sentada, como que eu estou segurando meu lápis, meu cotovelo, né? Tá assim, assim, assado. E eu não estou trabalhando a dança, entendeu? Então, eu acho que é isso. As pessoas elas não conseguem ter esse pensamento amplo e a gente tem que fazer com que as pessoas comecem a pensar. Deixa eu aproveitar esse link que tem muito a ver também, né, com o que você estava falando, Aline, com o que todos nós falamos, né? Pelo histórico da gente, a gente vê que somos 4 muito proativas, né? E aí, uma coisa que eu sempre pensei, né, quando eu comecei a pensar nesse... que eu saí das instituições e caí no mundo autônomo e fui olhar para esse empreendedorismo, né? Porque a gente sempre está nesse lugar de, essa dança que não é compreendida, essa dança que não é vista como área de conhecimento e tudo mais. Mas a gente sempre... É uma coisa que eu sempre falo, a culpa, né? A causa, a faca e o queijo estão na nossa mão. Porque quem sabe da área é quem está na área. Se a gente está falando que não é um conhecimento comum, nós que temos a capacidade de fazer com que isso se torne comum. Então, essa bandeira da democratização da dança enquanto área de conhecimento é um lugar também, não só dentro da sala de aula, né? Quando você falou que deu aula em vários lugares, né? Eu vejo muito isso na produção, por exemplo. Eu me tornei produtora cultural por uma necessidade, por um amor, porque, na verdade, a gente sempre foi produtora de si mesma, né? Todos nós. E aí... desde de 2018 para cá, eu comecei a encostar, né, nessas políticas públicas, entendendo um pouquinho mais. Então, eu caí nesse universo dos editais. E aí tive a grande honra de poder ter aprovado 2 projetos no Estado e um projeto no município pela Lei Aldir Blanc, que um deles, que é um sonho de projeto para mim, que é a Semana Cultural da Dança. E que vem nesse lugar, sabe, de trazer pessoas comuns para um evento de dança. E eu vejo isso muito em paralelo com a especialização, né? Como que a gente traz pessoas de outros universos, pessoas que estão
apenas olhando a dança ainda de fora desse universo, que às vezes nem pisaram numa sala de aula ainda, para entender o que a gente quer dizer. E a responsabilidade de comunicar de uma forma correta é nossa, que quer ser entendido, né? Então, assim, pensar que ações são essas, pensar onde estamos inserindo os nossos diálogos, pensar com quem estamos falando, que tipo de linguagem a gente usa, como democratizar esse dizer, como concretizar no corpo de quem está te ouvindo, né? Então, assim, muito esse lugar de autorresponsabilidade, a gente também fala muito disso. A pós também traz isso para a gente, né? Entendendo que uma aula, um evento, uma palestra, seja lá o que for, ela é sempre 50-50, né? O professor ele vai dar o que ele vai conseguir naquele momento ali, mas se não tiver essa contrapartida, né, com quem está do outro lado, seja um aluno, um parceiro, quem for, esse lugar também não vai se aprofundando, né? Então, assim, tomar muito cuidado, a gente sempre fala disso muito, tomar muito cuidado com quais tipos de ações fazem sentido. Né? A pandemia fez esse boom com a dança, porque todo mundo começou, né, a dar muita aula de graça, não sei o quê. Mas para quem que a gente está falando? Um dia eu parei para pensar, né? Eu falei, para que eu estou dando aula? Eu estou querendo alcançar quem, né? E aí eu lembro que esse start eu comecei a dar aula de balé consciente em casa. E eu pensei assim, como que eu posso colaborar para as pessoas nesse momento de pandemia, né? Eu falei, é fazendo o que eu sei fazer, é fazendo o que eu já faço. Então, com quem que eu estou conversando? Com quem que eu estou falando? O que eu quero mostrar de dança, né? E aí a gente vai ampliando esse escopo, assim. E hoje eu tenho pessoas que fazem aula comigo que elas falam assim, nossa, mas eu nunca entendi, é aquilo mesmo meio que você falou, assim, eu faço pilates há não sei quantos anos, eu nunca entendi que a minha pelve neutra tinha a ver com a minha coluna, eu nunca entendi que se eu mexesse um pouquinho a báscula do quadril, eu liberava um espaço, isso não tem a ver só com o saber do professor, mas tem a ver muito mais com o objetivo do que você quer passar e a didática escolhida para aquilo, né? Então, eu acho que isso é muito legal, assim, a produção cultural me trouxe esse espaço de pensar, arquitetar as estratégias para que uma coisa desenvolva de uma forma bacana. A gente tem, né, Eva, também, a Mari também, nós três temos a produção do Simpósio Internacional de Dança, junto com o trabalho da Eva, Simpósio Internacional de Dança em Cadeira de Rodas, que foi muito lindo em 2018. Então, assim, é o pré, né? Porque a gente já está falando das ações, né? Mas essa pré-ação, ela é tão importante, né? Essa produção que é, de verdade, coerente, assim. É isso que eu vejo que é lindo, assim, né? A gente antecipa muito esse objetivo. E é por isso que o objetivo acontece, né? Por isso que as ações vão acontecendo. Eu acho que, assim, é importante para quem agora está assistindo e não conhece um pouco do processo de dança-terapia, porque, assim, a gente identifica as linguagens, né? Vamos dizer assim, as técnicas. Eu conheço a técnica do clássico, eu conheço. Agora, quanto à área de conhecimento, se a gente não vê um determinado gesto, a gente tende a não entender como aquela dança funciona, né? Então, eu preciso entender se é um movimento bruto, se é um movimento, e aí eu dou qualidade e entendo como aquela dança funciona. Mas a dança-terapia, ela entra como uma área de conhecimento também dentro da dança, né? A dança em si, na verdade, elas não se separam de forma alguma, porque não tem como uma separar da outra, elas estão completamente interligadas. A dança-terapia, para quem não conhece, eu vou ter o trabalho de educação do corpo sobre os seus movimentos, né? Eu vou ter os estímulos cognitivos que a dança permite com relação às atenções diferentes, ao trabalho de inteligências múltiplas que são necessárias e todo mundo tem. E uma coisa que é muito interessante, as pessoas acreditam, às vezes quem não pratica a dança pensa em apenas um único tipo de característica, né? Uma habilidade física ou alguma coisa muito específica, né? Um biotipo para que se permita fazer a prática da dança. E, na verdade, a gente vai começar a entender outros fatores e outras inteligências que permitem. Por isso que, às vezes, uma menina que pode ter dentro... Imagina só, um professor de dança acadêmica, né? Uma dança onde os professores já têm... A gente tem muito no Brasil as competições de dança e tudo mais. Se um professor de dança que tem como esse trabalho formativo compreender como trabalhar esse atleta que ele pensa de alta performance, esse bailarino, se ele entender a complexidade além do gesto, né, de repente medos que possam fazer com que o bailarino não faça determinado gesto,
coisas que de repente a gente não entende no momento, porque a gente está olhando para o todo. E muita coisa para conseguir resolver, eu vou precisar olhar aquele indivíduo isoladamente, o que acontece com ele dentro daquele aspecto, né? Então, fora isso, com certeza, o trabalho no campo emocional, que é disso daí que agora eu entro para falar com vocês. Então, os cuidados, né, que a gente precisa ter. A dança-terapia, ela não vai ser apenas um trabalho voltado a clínicas, não vai ser um trabalho voltado apenas a deficientes, não vai ser um trabalho voltado apenas. A dança-terapia não é apenas, né? A dança-terapia, ela está inclusa em todas as aulas de dança, né? Por isso que nós vemos não muito em comum alguns professores, alguns alunos que nos chegam com traumas de alguns processos de aula de dança, né? E por isso que também muito da dança é estereotipada por processos que já foram feitos no passado e que ainda se guardam como herança, né? A gente vê muito, a gente responde ainda muito por coisas que aconteceram no passado. E como a dança é um campo experimental o tempo todo, a gente tem muito do estudo. Graças a Deus a gente já estudou e começou. A gente já, esse trabalho de formiguinha, de começar a fazer o que a Jussara, a Eva, a Mariana estão falando, a importância de tentar unir forças, diferente do que talvez já tenha sido muito visto da disputa, né? As pessoas acham que assim, isso daqui da dança é meu, porque é meu, sou eu que faço. Quando a gente começar a entender que a gente precisa começar a agregar esses diferentes saberes para a gente conseguir levar uma dança a lugares que outras artes já conseguiram, né? E como é importante a gente ter esse tipo de agregação de saberes, a gente conseguir unir esse repertório diferente, né? Até mesmo de alunos que chegam iniciantes dentro de aula, que às vezes me dá uma percepção de, nossa, eu nunca tinha notado um movimento desse jeito, ele entendeu desse aspecto, olha que interessante. Então, olha como o processo, às vezes, não é tão isolado, a gente precisa educar os nossos olhares, e a dança-terapia como curso de formação, ela vem como abrindo janelas, não é um lugar que termina ali. A gente abriu uma janela para perceber como é que está lá fora, e a gente começar a perceber o que a gente vai querer trazer para dentro de casa, o que eu vou querer agregar para mim como metodologia, o que me faz bem, e o que eu percebo que eu posso ajudar a contribuir para fazer melhor. Então, quando a gente fala, por exemplo, da área da dança para deficientes, eu também já trabalhei muito com surdos, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de trabalhar em paralelo com um grupo de cadeirantes, mas a minha maior experiência é voltada com surdos. E as primeiras vezes que eu fui para dar aula, eu não sabia um gesto. Eu entrei numa quadra com 53 pessoas, com 53 alunos entre crianças e adolescentes, e meu único gesto de Libra que eu sabia fazer era esse aqui, ó. Bem pontuadamente. E aí, Aline, você deu aula, não deu? Dei Você aula. conseguiu se comunicar, né? Sim. É o que eu falo sempre, né, para os alunos, e desculpa, eu cortei você de novo, Imagina, né, uma conversa entre nós. Mas é um diálogo, né? Diálogo. E é isso, por quê? Porque você se comunicou com o corpo, claro, Libras é essencial, claro, Sim. não estou desmerecendo de jeito algum. Claro que não, até por segurança, mas... porque eu quase casei na primeira Isso. festa que teve da escola, porque eu não entendia da linguagem, então é bom aprender por segurança. Isso mesmo. Mas o corpo a gente fala, né, por ele, se comunica por ele, e a dança, ela tem o elemento primordial, que é o corpo e o movimento ali, né? Então, eu vejo muito isso, né, tanto nos alunos quanto em mim mesma, quando eu comecei a estudar a questão de... eu preciso vivenciar nesse corpo, né, para que eu consiga me aproximar de uma forma mais didática do corpo do outro e conseguir me comunicar, né? Então, isso que eu acho que é um ponto que a dança ela tem esse elemento e que a gente necessita realmente, e aí que vai unir esforços,
porque os conhecimentos, cada um, gente, é tão rico, né? Cada um tem um conhecimento, uma vivência, uma experiência, desde, como você comentou, do aluno que está chegando, que às vezes não tem vícios de movimento, vícios posturais, vícios que isso ajuda demais, às vezes até, né, de um outro que está mais cristalizado, já um profissional que já tem aquele método, aquela educação histórica nossa da dança, né, de como e foi desenvolvido o processo de aula, né, de dança, por ponto, né, porque cada estilo de dança tem uma forma, mas que você não precisa estar cristalizado ali, e ao mesmo tempo você observar essa bagagem cultural de cada um, né? Que eu acho que isso é o que, se a gente olhasse sempre para esse lado, a história da própria dança poderia ter sido diferente, né? E a gente estaria muito mais, tanto é que eu vejo que às vezes a gente fala, a linguagem da dança ela é um pouco desunida, né? A gente não tem muito um contato, às vezes, aí um diálogo um pouco, porque eu acho que falta isso, né? Esse olhar para o meu corpo e o olhar para o outro também, né? E aí, como que essa relação se conecta? É um estudo que hoje em dia eu sou vidrada, né? E gosto, que é essa questão do entre, né? Eu estou no entre. Então, por isso que a gente está falando do rizoma, né, do Deleuze, e trabalhar esse entre é fascinante, porque ali você pode trabalhar com N formas, né, de contatos e observações e percepções, né? Um exemplo que eu dou muito para os alunos, uma vez eu trabalhei com professores, né, do ensino infantil, e eu perguntei isso para eles, eu falei, olha, quando você chega em sala de aula, como é que você chega? Você percebe seu corpo? Você percebe o seu corpo? Né? E eles, é interessante que eles tenham aquele olhar para o externo, né? Olha, nossa, porque o menino está correndo, o outro está gritando, o outro não está conseguindo sentar, o outro, e eu tenho que correr atrás deles, e eu tenho que motivá-los, né? Mas você vê, eu tenho, né? É o eu que está em primeiro momento ali. Então, se eu olho para mim mesma naquele processo ali, eu consigo achar esse entre, né? De estímulo, de experienciar, de tentar. Olha, então estão rolando, então peraí, eu também vou rolar. Sabe? Então, vocês estão brincando de girar? Opa, peraí, deixa eu ver. Que sensação que é essa? Nossa, que gostoso! Olha, já pego na mão de um, já pego na mão de outro, já vou fazendo outra coisa para conseguir. Então, são elementos que, se você não entrar, né, e fazer essas conexões, a gente acaba, né, realmente estereotipando ou até mesmo tendo aí erros conceituais, né, graves, que às vezes pode até prejudicar ao aluno. Então, é um ponto, assim, né, que você pegou, que eu acho bem importante. Acho que uma coisa muito interessante para a gente pensar a respeito disso, e assim, a dança, ela está em constante linha de pesquisa. Ninguém se torna nada na dança com apenas uma aula. Você vai aprender alguma coisa muito importante, com certeza, né? Desde que se esteja disponível para isso. Mas existem coisas que a gente precisa... A gente estuda durante muitos anos e muitas práticas diferentes, e tudo que é voltado à dança geralmente é muito caro. A gente investe muito para muitas coisas diferentes. Uma coisa que eu hoje acredito que faz parte ainda dentro do campo da dança, até da visão que nós temos, como a dança ela está interligada diretamente ao corpo, se a pessoa entende o corpo de determinada forma, como ela vai permitir seu movimento? E como ela vai entender essa dança que vai existir a partir dali? Só que isso daí foi cristalizado meio que na forma humana de desenvolver a visão do próprio corpo ao longo da história da humanidade, né? Nós vemos hoje a forma com que a mulher ainda é tratada de uma visão histórica sobre esse corpo, né? Existe ainda uma série de
de visões sobre a mulher, sobre o ser uma coisa, sobre a sexualidade, sobre a possessividade, sobre coisas que historicamente nós vimos ao longo de toda a nossa evolução, por conta de como vemos o nosso corpo. Imagina o que poderia ser esclarecido a respeito da dança e como poderia ser melhor essa comunicação social se as pessoas pudessem entender aonde que tem lugar esse corpo, aprender a dar escuta para o próprio corpo, aprender a entender aonde estão as tensões, aprender Eu tive uma conversa uma semana atrás com o grupo de cadeirantes que eu logo vou mostrar para vocês, o grupo Entre Rodas, e numa das conversas foi falar assim, mesmo que o aluno apresente o mínimo, e aí eu pensando, o que é o mínimo e o que é o máximo, sabe? Porque se a gente for pensar em máximo, de novo, apenas o cara das 84 piruetas, eu não vou entender que aquele corpo que começou, de repente, vou dar um exemplo simples, eu tive uma aluna que iniciou a fazer aula de dança comigo com 9 anos, e ela tinha um desvio no quadril e coluna. E a gente veio trabalhando ao longo de 3 anos, nós conseguimos reorganizar essa estrutura. Então, esse desequilíbrio com o trabalho veio nós conseguimos trabalhar e ter um resultado bacana para isso. Agora, ele veio através de um trabalho de consciência, de fortalecimento, de dia a dia, de entender como funciona, de abrir espaços. Ele não apareceu por estalo ou foto de Instagram para ficar bonitinho, isso nunca vai acontecer. Bailarino de Instagram é aquele que vai comprar roupa bonita, vai fazer foto e geralmente não vai fazer pirueta, porque cansa. É aquele aluno que vai encostar na barra na primeira oportunidade, ou sentar no chão com preguiça no meio da aula, e não vai conseguir efetividade naquilo. Ou então aquela pessoa que inicia qualquer tipo de processo de atividade terapêutica e não se permite ouvir o que vai ser proposto, que já vem com as suas couraças. Então, como que eu entendo esse corpo? Eu, como professor, como é que eu vou receber as pessoas que já chegam com essas camadas, né, de interpretação sobre si, que às vezes trazem tantas outras complicações para a sua vida? Pessoa que deixa de fazer coisas, por exemplo, uma pessoa que deixa de ir à praia porque não se sente confortável ao ver o próprio corpo. Pessoa que tem dificuldade de relacionamento. Então, assim, a gente pensa na dança, mas isso é muito maior. Por isso, a importância da gente entender as entrelinhas para começar a trazer para esse aluno ou para esse praticante, que com certeza vai acabar refletindo na família, como disse a Mariana, né? Que é um processo que vai começar a trazer outros tipos de olhares e algumas educações, a trazer essa gentileza. Porque, gente, o corpo, apesar de nós, né? Cada um vai ter uma característica. O que, de repente, é um macro para um aluno, para alguém que tem uma flexibilidade igual das irmãs Ross, que pegava uma maçã a 1,5 metro para baixo, que eu sei lá como é que aquelas moças faziam esse negócio, entendeu? Para elas aquilo ali é pequeno. Assim como para alguém que de repente tem uma estrutura funcional diferente e não consegue uma mobilidade maior, mas conseguiu trazer até aqui, antes era aqui, conseguiu até aqui, o que é macro, o que é micro? Então, cabe a gente a essa educação, e assim, nós vamos, eu acho que esse grupo de estudos e outros tantos grupos de estudo, essa união em prol da dança, de continuar levando a educação na forma de tratar, né? O quanto a gente mesmo, ao longo da vida, não tratou por um nome, e agora a gente fala, putz, é verdade, eu não devo mais usar esse tipo de terminologia. Puxa, já não é mais aplicável essa forma de olhar e observar o corpo de um aluno dentro de um processo educativo, né? Mesmo que eu queira desenvolver um processo ou dentro da escola, né? Quando a gente fala, nossa, estamos dando agora aula online, é complicado. É complicado não apenas pela dança, mas a gente vai ter que imaginar o aluno expondo o próprio corpo numa câmera que ele sabe que vai dar zoom e como ele se vê. E muitas vezes ele vai querer fechar a câmera porque ele não quer que ninguém veja nada, mas ele quer participar da aula. E aí você vai ter que imaginar como é que você vai corrigir alguma coisa que você não vê, né?
Você vai ter que imaginar a exposição que esse aluno vai querer fazer ou não do seu ambiente familiar, né? Porque não é só o fato de ter ou de não ter uma casa bonita, de ter ou de não ter telha dentro da casa. A questão é harmonioso esse ambiente para essa prática nesse momento? Sabe? Será que as relações que são criadas dentro desse espaço... Então, assim, a gente trabalha com dança, mas a dança ela atinge campos tão maiores e são tão maiores os desafios que a gente precisa estudar. Então, assim, a pandemia ela veio ensinar para a gente muitas coisas a respeito sobre o comportamento humano, aquilo que a gente entende como valores, né? Aqui todas vocês têm experiência com dança especial. Eu recebi ontem um recado e muitas pessoas estão agora passando à frente na vez da vacinação, fazendo autodeclaração de deficiente visual por usar óculos. Então, assim, aí a gente entra para falar, eu peguei e fiz assim, gente, eu cheguei a compartilhar, porque eu não tinha visto que era a respeito disso. A hora que eu olhei, meu Deus do céu, saí apagando de tudo que é lugar que tinha mandado. E aí eu peguei e comecei a falar com as turmas, do tipo, gente, calma, não é assim. Se declarar deficiente é algo sério, entendeu? Você pode sofrer punições por você estar fazendo um documento falso. Né? Miopia não é deficiência, não é classificada como deficiência. E a gente precisa tomar certos cuidados. Então, mas assim, não é talvez pela má vontade da pessoa, né? Mas assim, o quanto de instrução as pessoas realmente recebem sobre o que é a deficiência, como ela funciona, o que é o grau e como acolher essa pessoa. Né? Então, assim, não pode ser, a gente ainda está no meio termo de coisas simples a ser educadas, né? Hoje em dia, qualquer pessoa que reclama de condromalácia pode tirar um carro PCD, sabe? Então, assim, se o nosso governo já tem por hábitos classificar determinadas coisas que são restrições funcionais, mas o que é uma restrição funcional e o que é a deficiência? Aonde está? Se a gente precisa mudar a nossa forma de ver, se a gente precisa se educar para entender os graus de funcionalidade, onde elas estão para tratar um deficiente, eu preciso ser educada para isso. E ajudar a educar quem está do meu lado. Então, vai muito mais do que além da sala de aula, né? Eu acho que é aí que está essa questão, que hoje em dia, né, o processo paradigmático da diversidade, né? A diversidade, a gente busca esses mínimos, né, de cada ser humano, como é a história de vida cultural, social da pessoa ali, né, e como que você vai lidar com isso. Claro que é necessário ainda, claro, leis, porque a gente, né, a gente acabou de falar, a gente vem de uma cultura, de uma educação deficitária muito grande, né? E aí a gente acaba tendo que realmente, né, nos pautar em leis para falar, eu tenho direito, olha que loucura, né? Eu tenho direito, né? E também tenho deveres. Mas que é longe, né, e aí é bem isso que você acabou de falar, eu vou me beneficiar daquela lei para conseguir, né, alguma coisa, né, para mim, ou né, para que eu consiga ter um proveito disso. Eu acho que é bem essa questão de um olhar muito egocêntrico, que às vezes, né, a gente acaba tendo, e aí quando tem isso, assim, é vantajoso para mim, né? Mas o que é vantajoso? Realmente, como a gente acabou de falar aqui, a gente fez um grupo de estudos, né, para entrar né, na pós, a gente já pensou nesse grupo de estudos, porque a gente queria, né, além dos conteúdos que foram fornecidos na pós, né, a gente, pelas nossas próprias experiências, costurar e trazer conceitos da outra. Olha que potência, né? Olha que legal, olha que interessante a gente, olha, eu não pensei dessa forma, olha, eu né, eu não vi disso, e aí a gente, né, aí sim, né, nos instrumentalizar, não gosto dessa palavra, né, como eu já falei, mas assim, ter bagagem para que eu consiga
trabalhar ou ter o meu próprio caminho, né? E se eu não se eu faço dessa forma, por que eu não vou fazer dentro de casa, dentro, né, da minha própria vida? Eu acho que às vezes a gente faz muito isso. É pessoal, eu separo do profissional. Claro que tem coisas que a gente faz porque, né, até questões de ética ali. Mas eu não tenho como eu ser uma Ivanise aqui na minha casa e ser uma Ivanise lá diferente. Claro que eu tenho posturas éticas, né? Que isso que vai fazer com que haja modificações comportamentais minhas, Mas a mas essência não muda, não. isso. Então A eu falo, né? essência não Se a muda. gente, a dança, né? E aí eu pontuo agora a dança terapia, ela traz essa essência, esse conhecimento, né? É trazer, tirar do inconsciente e trazer para o consciente e falar, olha, né? Eu sou assim, eu tenho elementos sem julgamentos, né? Eu acho que assim, eu sou desta forma, tem essas características e o que eu consigo modificar ou, né, melhorar, ou ao contrário, né, diferenciar daquilo que eu estou. Né? Então, eu acho que a dança-terapia ela vem com esse potencial também, né, de mostrar que a gente tem um elemento primordial que é esse corpo, que está vivo, que é subjetivo, é sensível e que a gente precisa, como você falou, escutá-lo para que a gente consiga se comunicar com quem? Comigo mesmo e com o mundo, né? Porque senão a gente realmente está numa época, não só agora, né? Acho que sempre, que vai cada vez ficar mais difícil esse me olhar e esses dias Me analisar, né? Oi? Esse me analisar, né? Esse me entender, me compreender, né? Isso me compreender e me aceitar, não seria se aceitação. Eu estou com uma palavra na cabeça, mas não é isso, não é como que é. Sabe quando a gente satura a pessoa, né? Assim, olha, não sei se é essa terminologia não, mas assim, eu mesmo me perceber com os meus desafios, com os meus problemas, com as minhas imperfeições e com as minhas perfeições, com as minhas qualidades. E tudo bem, perceber isso, não é retirar assim, falar, olha, eu tenho tais defeitos, eu tenho tais, né, até mesmo questões da deficiência que a gente comentou, estava falando aqui agora, né, eu tenho isso sim, tá? E olhar e falar, olha, como é que eu posso, né, ajudar ou melhorar essas questões comigo mesma, né? Então, e isso, claro, vai reverberar no outro, no diálogo com o outro, né? Dentro de casa ou fora. Eu Então, percebo eu acho muito. Desculpa, Eva, pode acabar. Te cortei, né? Não, ouvindo, né, essa fala desde a Aline, assim, é uma coisa que me vem muito. A dança sempre foi dita, sempre foi entendida e trabalhada por nós como um ato político, né? E o que isso quer dizer? Então a gente está esbarrando nesses lugares, né? Quando a gente fala que o corpo em movimento, seja pela dança terapia, por alguma técnica ou não, mas o corpo em movimento em busca desse autoconhecer-se, vamos falar basicamente da dança terapia agora. A gente vai trabalhar com noções muito, muito, muito claras de ética. E quando a gente pega a ética, eu lembro de uma palestra que eu vi muito, que eu gostei demais, do Mário Cortella com o outro filósofo que eu esqueci o nome, que eles falam o que é a ética e pensando que a ética, na verdade, ela é regida pela moral. Porque é ético fazer coisas, mas é a sua prática da moral que vai te conduzir ou não para fazer algumas coisas. E quanto mais você se conhece, quanto mais você trabalha esse auto-entender-se, esse localizar-se no mundo a partir do seu corpo, a partir de si, né? Porque a gente não é um corpo, a gente não tem um corpo, a gente é um corpo-mente. É a partir desses limiares aí que a gente consegue sim acessar pela dança-terapia, por exemplo, que a gente se localiza enquanto atuante, enquanto ser de opinião, enquanto entender o que é ou não uma deficiência, como você trouxe ali nessa questão do óculos e da cegueira, né? Vamos falar assim, em contrapontos. O que é do meu mundo que é tão grande, tão absurdo, perto de um contexto muito maior, né? Se eu realmente estou nesse lugar que eu acho que é ruim,
perto de outro ruim, se eu consigo... Então, assim, a gente consegue se localizar enquanto ser atuante, ser político, ser ético, ser moral. Né? Isso tudo pela dança, sabe? Pelo corpo em movimento, através de uma... E repito, né? De novo, de um bom direcionamento estratégico, didático, né? Pensando sempre que tem um trabalho ali a ser conduzido. Então, é muito potente, assim. E de verdade, quando a gente fala da dança-terapia, que parte de um corpo que é um ser, não tem como falar que ela está sozinha, né? Ela realmente, sempre transversal esse diálogo, né? Por isso que a gente começa a entender as interseções e não os instrumentos, né? Os encontros e não as anulações, né? Ninguém ressalta. O corpo, ele é tudo. O corpo e o ser, né? Nós somos tudo. Então, é essa potência mesmo que eu vejo, né, nesse diálogo. E o grupo de estudo com a pós vem muito nesse encontro. Assim. Agora, imagina a evolução para um processo, pensando em qualidade de vida, como a gente tinha falado agora há pouco. Como pode se tornar os caminhos de comportamento social e sobre o envelhecer, por exemplo, né? Como a gente que cresce dentro da dança, se torna bailarino, vai para uma companhia, dança e tem aquela desenvoltura, necessidade de apresentação técnica e tudo mais, de repente a gente se vê envelhecendo. E com um corpo que não tem a mesma disponibilidade da nossa juventude, né? E de repente você vai começar a olhar de uma forma injusta para o seu corpo que fez você fazer coisas incríveis ao longo de toda uma história, e aí você vai passar a olhar para ele com peso a partir daquele momento. Você começa a jogar uma carga a alguém, é como se você tivesse brigado com a mãe no meio do caminho. Então, assim, ela cuidou de você a vida inteira, a partir daquele momento não presta, entendeu? Porque ela não te deu o carro que você queria. Então, é mais ou menos isso. Imagina o que a gente poderia entender sobre esse corpo, o quanto a gente poderia agregar de longevidade para a nossa existência, se a gente fosse entendendo, se, por exemplo, as educações somáticas fossem incluídas como prática dentro da escola, fosse o início do trabalho da educação física. A criança, antes de ir para um esporte, entender como o seu corpo funciona, para poder fazer aí sim o gesto com eficiência. Então, o que a gente, ao longo dos anos, eu fico imaginando, se eu tivesse tido esse tipo de prática na escola, o número de lesões a menos que eu teria hoje. Com certeza. Não só lesões, consciência daquilo que você faz. O que eu poderia ter agregado a mais. Porque às vezes a gente liga muito essas questões físicas, né? Tipo assim, de movimento, mas e o processo emocional disso tudo que reflete no físico, né? Como eu poderia respeitar assim, meu colega por entender aquele corpo e não julgar, né? Exatamente. Nas ações, e é interessante essa questão do julgamento. Eu sempre dou esse exemplo, as meninas já conhecem esse exemplo de anos. Uma aluna nossa, né, que da UFV, ela estava fazendo licenciatura e ela foi para o estágio, né? E aí ela foi no ensino infantil, olha lá, a Mari já até deu risada. E assim, ela me ensinou, que eu achei assim, perfeito. E ela trabalha muito o yoga também, ela foi do meu grupo, do GEDES, mas ela é uma pessoa assim, muito centrada, muito quieta. E a gente olhava, eu como professora, olhar do professor, né? Olhava e falava, gente, ela vai ser comida viva dentro do ensino infantil, né? Coitada! Falava, meu Deus, como que ela... E eu fiquei super curiosa, eu falei, quero ver, vamos pôr, né, no meio da arena. Gente, foi ótimo. Ela deu yoga, ela pôs os meninos para trabalhar prana, respiração. Pensa bem, educação infantil. Segundo, né, terceiro ano, agora, né, seria ensino fundamental, e os meninos... naquela bagunça toda que a maioria vinha falando para a gente, né? Olha, eu não consigo fazer, não consigo dar aula, não consigo. E ela observando. Então, eu falei, por que ela conseguiu? Né? Porque ela foi interessante, porque ela olhou e falou assim, não, eles estavam muito agitados, e nessa agitação eu achei que eles poderiam, né, perceber por que eles estavam agitados dessa forma, né?
é o observar, né? Essa ligação, porque ela também tinha, né? Essa questão de chegar e observar primeiro as coisas que estavam acontecendo. Nossa, eu falo, olha, né? Eu tive um aprendizado com ela, né? Não é porque eu era professora e ela não, foi uma troca ali intensa que eu até e sempre isso ela sabe, eu sempre falei, vou dar sempre o exemplo seu, pedir autorização, sempre falo, olha, peço autorização para dar o exemplo, porque realmente foi um ganho, né? E ninguém falou isso para ela em sala de aula, né? Ninguém. É assim, a gente ali como professora, ninguém chegou para ela falar, olha, né, para e respira junto com os alunos, que aí vocês vão achar um caminho. Ela, ali, não por si só, mas eu acho que por como a gente acabou de falar, por uma ganha de conhecimento dela e também, né, de todo o processo ali nosso, profissional, de disciplinas, né, que ela foi tendo, que ela chegou a esse caminho, né? Então, vamos respirar junto. Mas também vale a importância, né, Eva, do que você permitiu que ela tivesse como experiência. Porque não muito incomum a gente, como professor, a gente traz esse pré-julgamento, já acha que o aluno não vai ser capaz e antecipa. E a gente inibe a possibilidade do aprendizado, ou então cria incertezas dentro dele, porque assim, a gente como professor, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Os alunos que se espelham, imagina só, olha que grande exemplo você tem aqui com essas duas, né? O caminho que elas acompanham e admiram com você, a responsabilidade. Eu, por exemplo, lá com a turma de alunos dos surdos, eu fui cair a minha ficha. Eu sempre tive o cabelo muito comprido e o meu cabelo cresce muito rápido. Então, deixo no quadril, corto na orelha, deixo no quadril, corto na orelha, igual assim, na vida. Então, quando eu cortei meu cabelo aqui, fui para casa, na aula seguinte, metade da escola estava com o mesmo corte. Eu fiz assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? O que eu fiz? Porque se foi capaz de gerar o reflexo físico nelas, de se espelhar e querer usar um cabelo parecido, eu fiquei imaginando que outros tipos de comportamento meu estavam sendo espelhados. Que eu dou. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque você me fez lembrar a gente falou isso no dia das aulas, né, de didática, no seminário, sobre o espelho que você é, né? Então, se eu grito para chamar atenção, para pedir o menino para fazer silêncio, faz sentido? Né? Não faz sentido. Então, é muito isso, né? O que você se percebeu? Acho que é esse time que você tem que dar para você saber como agir naquele momento. E, às vezes, a gente já chega assim, porque a gente carrega coisas, né? Então, às vezes, porque eu vou dar aula para educação infantil, eu já tenho que chegar lá animada, eu tenho que chegar lá, você já vai com essa, mas não, você tem que ir e esperar para ver como que tá aquele dia, porque a nossa aula não é igual nunca. E de novo, a gente parar para pensar o quanto isso é sobre pessoas e não sobre públicos. Eu tenho eu passei por essa situação com a Eva, eu dava aula para autistas na APAE, e eu e o meu grupo, a gente fez um plano de aula e apresentamos para ela. E ela falou assim, bom, a gente tinha um túnel de tecido. Você lembra disso, né, Eva? Para passar, ela também usa esse exemplo de vez em quando. Nossa, eram crianças do vídeo, autistas. Né? É do vídeo anual que é passado. No final dos exemplos que fogem à regra, né? Então, assim, a gente tinha um túnel de tecido para essas crianças passarem. Aí ela falou, olha, autistas, crianças têm essa tendência à resistência de espaços menores, mas não mudem. Não mudem, só vamos. E, gente, foi um sucesso. Foi um sucesso. A Eva falou, gente, eu não esperava. Então, assim... É isso mesmo, o faz, né? Faz. Ela falou, você acha que vai dar certo? Eu falava, faz, porque a reação positiva ou negativa vai ter uma reação e a gente vai discutir sobre isso. E a grande didática, né? A grande sacada tá nesse olhar bem Piaget, né? Tá nesse olhar para o aluno, né? Tá nesse olhar dessa
recepção daquela proposta, e a partir daquilo ali, é aquela coisa que o plano de aula não faz milagre, né? A partir daquilo ali é que você consegue elaborar o que vai vir, né? De onde você vai. Então, se você não olha para a turma primeiro, para ter seu patamar, seu platô de começo de caminhada, né? Você não vai para lugar nenhum. E isso também para as deficiências, né? Compensando todos os corpos da diversidade. A gente, claro, né, falou aí de ensino infantil e tudo mais, mas eu queria só trazer isso, assim, a potência de não se ter um diagnóstico, às vezes, fechado, está nisso, né, de eu olhar para o corpo, independente do que ele tem. E eu era uma pessoa que não entendia esse lugar de não ter o diagnóstico. Mas como é que eu vou trabalhar com uma criança que eu não sei o que ela tem? Na verdade, pior, né? Pior quando você constrói isso e vai com esse pensamento, né? Ah, não, ele é autista, então o autista é assim, 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 assim. Então, o que eu não posso fazer? Às vezes a gente vai pelo não, né? O que eu não posso fazer? O diagnóstico, ele começa a se tornar a barreira também, né? Então, o perfil do autista adolescente é esse. Então, eu vou trabalhar só dentro disso. Então, te limita também, né? Se você não consegue se desprender do diagnóstico, às vezes não tê-lo é muito bom, porque você se permite. E a Eva traz isso muito, né, para a gente consegue replicar isso hoje, essa coisa do experimenta, apesar de, experimenta. Você não está fazendo isso por um motivo? Vamos experimentar, e não só de se permitir, potência. Desculpa, Ju, de se permitir também trazer um pouco dessa bagagem e de não deixar de ser quem se é enquanto se pratica uma aula. Porque é uma alma, né? Uma pessoa trabalhando com outra pessoa. A gente não pode porque agora eu estou no meu momento professor, agora eu vou praticamente andar de jaleco, por exemplo, agora eu estou dando aula numa faculdade, então agora eu vou falar assim. Não, eu nasci extrovertida, eu sou bagunceira por natureza, entendeu? Eu sou aquela pessoa que, se puder, aos 90 anos tá rolando no chão, eu vou estar rolando no chão. Eu não quero que ninguém me tire esse pequeno prazer da Somos vida. Somos quatro. Sabe? E assim, a gente, enquanto professor, a gente vê muito desse tipo de resistência por achar que a gente tem que. Eu odeio o tem que, né? Ou as coisas que nos limitam. Uma experiência muito parecida que você está dizendo aí, eu tive uma vez no grupo de surdos, eu dei aula numa escola aqui na Vila Cachoeirinha, em São Paulo. E uma vez no dia da prática, e assim, ali a gente tinha aluno de primeiro a oitavo, né? Agora 9º ano. E eu dava aula para todas as turmas. De repente, ao longo do dia, caiu uma baita de uma chuva e acabou a força da escola inteira. Escola inteira. Levam todas as crianças e adolescentes para o pátio. Falando adolescentes, concluindo jovens adultos, porque geralmente os que estão nos anos mais avançados, eles já estão iniciando a fase adulta, muitas vezes. Mas estava todo mundo lá no pátio. Aí a diretora pega e vira assim para mim: Aline, será que você consegue fazer alguma atividade para poder deixar esse momento mais legal? Aí eu olhei. É claro! Vamos tentar, né? Eu coloquei a turma toda da escola sentada em fila, né? Onde o pessoal meio que sentava, a gente montou um trenzinho assim, né? Então ficava um encaixadinho assim no outro. E tem uma brincadeira que a gente faz que a gente chama de montanha-russa. E geralmente essa brincadeira de montanha-russa, que você vai direcionando, agora a gente está passando por tal etapa, você está fazendo tal movimento, agora sobe, agora desce, não sei o quê. Eu sei que eu comecei a brincadeira e assim, com várias idades diferentes, várias coisas. A brincadeira rolou mais, geralmente que é uma brincadeira para rolar durante 15 minutos, a brincadeira rolou durante 1h20. Porque eu fui levando com eles, assim, e aí, claro, nessa época eu já manjava de Libras, já conseguia me virar bem, e aí eu fui fazendo uma história corporal, contando para eles aonde a gente estava entrando no reino das águas, e aonde a gente estava... Então, assim, não importa que uma máquina não possa entrar numa água, a minha entrava, e você que lute com seus problemas e limitações. Então,
o quanto isso reverberou, o quanto aquele dia que poderia ter sido chato, enfadonho dentro da escola, foi uma experiência muito bacana para todo mundo, porque um aluno que não tinha muito contato com o outro acabou fazendo amizade no meio do jogo, né? E os professores que também acabaram ali brincando para ajudar a contar para quem eu estava de costas e para quem eu ia rodando, e aí eu ia passando no meio da turma. O quanto é importante a gente se permitir e o quanto é importante a gente conhecer um pouquinho, entendeu? Não, a proposta do curso da dança terapia é o reforço e a validação da necessidade do estudo. Não é falar assim, olha, essa pessoa não está preparada, mas se eu aprendi uma metodologia de dança que pode ter finalidade terapêutica e se eu pretendo trabalhar com pessoas, por que não trazer melhor bagagem para eu poder acolher essas pessoas? Qual o problema de saber um pouquinho mais? Porque a gente nunca vai conhecer, por muito que a gente entenda sobre, sei lá, primeiros socorros, por muito que eu entenda sobre deficiências, por muito que eu seja psicólogo e entenda do comportamento, por muito, eu nunca vou conhecer o aluno quando ele chega para mim, porque ele é uma pessoa. Será que ele se conhece? Como é que eu vou achar que no primeiro dia de aula eu já vou dar um carimbo ISO tantos para a pessoa? Não vou conseguir. Então, a ideia de continuidade do estudo, da necessidade dessa proximidade, ela é muito válida. E eu agradeço muito vocês essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essas trocas que vocês estão fazendo, a oportunidade de poder falar sobre a possibilidade que é onde a gente na dança, a gente não tem mais esse espaço de disputa de serve para um e não serve para outro, inclusive na sua formação como professor. Se você hoje é um professor de dança e tem algum tipo de limitação, que você acredita que seja uma limitação, seja ela física, ou seja ela idade, ou seja ela econômica, desde que você tenha disponibilidade para o atendimento e o estudo contínuo, eu acho que existe possibilidade para todo mundo, em todas as áreas, né? Com certeza. Meninas, muito obrigada por esse encontro. A gente conversou, tenho Foi certeza muito que bom, a a gente gente ainda tem que fazer isso mais vezes. eu também acho. A gente pode marcar, porque eu tenho certeza que muita gente vai conseguir. A gente pode pegar alguns temas diferentes para poder falar específico. Sim. E eu tenho certeza que todas nós vamos aprender. E quem tiver com a oportunidade de acompanhar um pouquinho também vai acabar gostando bastante. Eu acho que a Aline, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o curso de dança terapia, o quanto é importante esse diálogo que a gente tem com os profissionais que estão dando aula para nós, sabe? Isso a gente comentou, a gente conversa muito sobre isso, e assim, te agradecer porque a gente vê muito isso em você, né? Então, as suas aulas são assim. Quando a gente vai estudar, né, é o desafio, né? Ai, meu Deus, lá vem a aula da Aline, Lá né? vem a louca falando, Deus do céu. Lá vem a aula da Aline. Mas isso é uma coisa boa, porque não é aquela coisa padrão, sabe? Eu olhei a apostila, eu fui lá e respondi. Então, é uma coisa que faz a gente pensar, né? Poxa, ela perguntou isso, mas essa aqui, acho que a Aline fez a pegadinha nessa pergunta aqui. Então, assim, eu acho que a gente consegue discutir, a gente consegue conversar, ter esses grupos no WhatsApp, conversando com você, faz com que a gente interaja com outros profissionais que a gente não conhece, que a gente passa a conhecer, porque a gente também, às vezes, a gente fica só rodeado de gente da dança, também não é legal, né? Não é, porque aí a gente não consegue trocar coisas que às vezes a gente nunca ia imaginar, né? Com alguém que é de outra área. E é o que a gente está falando, é o que a gente está querendo propor dentro desse pensamento da dança, né? Como área de conhecimento, da arte como área de conhecimento, é isso, né? Não é um duelo, nunca é um duelo e não tem que ser um duelo, né? Tem que ser uma união mesmo e uma troca saudável, né? Onde cada um tem as suas particularidades, cada área tem a sua importância, mas que não é a fisioterapia que é mais importante que a dança, ou a educação física que é mais importante que a dança, a educação física usa a dança, não é isso, né? Eu acho que não tem que ser assim, a gente não tem que entrar em conflitos, né?
A gente tem que se unir e entender a importância de cada uma delas, né? Então, acho que é muito isso. Então, assim, eu acho que fica, né, o agradecimento nosso em relação ao curso. Eu acho que isso foi um diferencial muito grande em questão de pós-graduação à distância, né? Até porque a gente já fez outras pós, né, à distância, eu já fiz, e nenhuma pós eu tive essa experiência que eu estou tendo aqui, né? Essa troca que a gente pode estar tendo pelo grupo, né, pelas aulas que a gente tem no sábado, por mais que às vezes eu não possa estar participando, porque eu também estou fazendo outras coisas, eu sei que eu tenho aquela aula disponível ali, eu sei que eu posso, então eu vou me agendar, eu vou me organizar. Eu acho que isso motiva a gente a querer estudar e não ser só mais uma pós-graduação, onde eu vou pegar o meu certificado e vou embora, né? E ponto. Então, eu acho que isso é uma das coisas muito positivas, né? As meninas podem falar também, que eu acho que para mim, né? Para mim, eu acho que ficou muito isso do curso, me motiva muito a querer trocar mais conhecimento, a querer trocar mais ideias, não só com você, né? Com outras pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da nossa jornada. Né? Então, fico muito feliz, né, da gente poder ter tido a oportunidade dessa troca hoje. Exatamente. Bom, eu acho que é isso que a Mari traz, assim, é uma constância nos nossos diálogos do grupo mesmo, sabe? Ela fala por nós, e esse lugar de humanizar, né? Tudo bem, entendemos que é um curso EAD, tudo bem, entendemos que é pela tela, a tecnologia é ótima nesse ponto, tá passando o carro do sei lá o quê, né? Carro da vassoura, carro do ovo. Mas humanizar esses lugares é o que vai trazer esses olhares tão múltiplos, né? E esses encontros de verdade. Né? Então, te agradecer nesse ponto, assim, a gente identifica muito esse seu perfil, né? De também acreditar que o coletivo é muito mais forte, sim, de problematizar as questões e deixar dar voz para todo mundo, né? Então, as mediações das questões que aparecem no WhatsApp, né? Nunca dicotomizar as coisas, né? Entender que entre 8 e 80 a gente tem milhões de possibilidades. Então, é sobre isso falar de dança, né? É sobre isso falar de corpo também. Então, nada mais interessante do que ver isso na sua prática dentro do curso, né? Com a gente aí nas disciplinas e é inspirador mesmo. Assim, é bem o que a gente acredita e é bem o que a gente procura para nos unir também. Então, te agradecer imensamente aí pelas trocas. Eu falo que as energias, eu sempre trabalho muito, né, pensando nessa questão da energia. E quando a gente flui, né, o pensamento, ele é potente. Então, como comentei, desde da minha pós-doutorado, eu venho pensando, e eu comecei, né, o nosso diálogo aqui falando isso, pensando nessa união de forças, nessa, né, de soma, né, de somar conhecimentos, e eu acho que, assim, nada é ao acaso, né, e a gente encontrar aí você, e a forma como você trabalha não foi realmente por acaso, porque eu acho que é isso mesmo, são energias que você potencializa e você consegue uma sintonia, que nem o rádio, né, você sintoniza ali e você consegue aquela frequência. Então, eu falo que é uma frequência que nós três aqui temos muito grande e que, né, eu percebo, não, acho que não só eu, mas as meninas também, que tem essa sintonia também, acho que por isso que a gente se identificou muito, a gente fala, né, da pós, até porque né, você está ali, claro, você é a mediadora, você é a coordenadora, e não só como a coordenadora, mas como profissional que é. Então, isso foi muito gostoso, né? Realmente, eu, pelo menos, e vejo elas, porque a gente conversa, né? Nós nos sentimos abarcadas mesmo. Falei, olha que gostoso. A né? gente quer a Aline no nosso grupo. Foi uma especialização, Olha que eu vou, hein? Pode vir. É uma especialização que assim, nossa, passou já estamos, né? Já está no final. Foi bem assim. E agora? Né? E agora o que a gente vai fazer? Desesperador. E agora? Aí o que vai acontecer, né? Porque de tão, né, que foi prazeroso, tá, né, observar e também ao mesmo tempo estar ali às vezes dialogando, né, mesmo que for pelo teclado, em algum momento,
mas por causa devido ao tempo, né? Mas eu acho que assim é muito rico mesmo, né? E o jeito que foi pensado por você, né? De fazer os grupos e eu acho que isso para não só para nós aqui, com certeza, né? Você deve ter conversado com outros professores, outros alunos e são elementos aí que acho que deve ser bem falado, né? Por todos os outros. E gratidão, né? Eu falo, é uma gratidão por a gente, né, ter esse espaço, você, né, nos convidando, e eu acho que é assim que realmente a gente vai conseguir cada vez mais, né, sermos fortes dentro dessa área, né, que ela é tão, às vezes, pulverizada. Então, é por aí mesmo. Ai, meninas, eu que agradeço. A tentativa de tentar soltar ali algumas pequenas bombas ao longo do curso, né? De fazer assim, tá, então a partir de quando dança passa a ser terapia e quando dança não é terapia, sair correndo e depois voltar para ver o que deu. Práticas assim que eu acho muito interessantes, porque seriam discussões que nós teríamos em sala comum, né? Um ambiente normal, que seria mais do que o comum poder fazer. Já que a plataforma precisa ter uma métrica de respostas, né? Aqui a gente ainda está pensando aqui, né? Eu, por exemplo, se tivesse outras oportunidades de validação junto ao MEC, talvez eu fizesse muitos processos avaliativos diferentes. Porque eu não sei se, de repente, o aluno responder o que é catabolismo ou anabolismo vai torná-lo um bom dança-terapeuta. Eu poderia fazer outras muitas questões que, de repente, um aluno sentando e me explicando como ele colocaria o seu posicionamento diante de uma questão, para mim é muito mais importante. Então, é o questionar sobre o que é ser professor e quem é que aprende. Na verdade, trazer um ponto de equilíbrio entre todos. Nós estamos praticamente dentro de uma roda, onde todo mundo tem lugar de fala, onde todo mundo vai trazer um apontamento. E, de repente, algo que ainda não fez parte do meu universo, que eu não conhecia, por exemplo, dentro da turma eu tive a oportunidade de conhecer sobre o tumor desmoide com uma das alunas. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, ela me trouxe, além do conhecimento de uma coisa que eu não conhecia, como foi criar movimento diante de Nossa, eu tenho como falar que ali eu fui a professora? Não, ali eu sento, fico quieta e escuto. Entendeu? Ali é o meu lugar de aprender. Então, nós precisamos entender aonde estão esses lugares, aonde está o nosso aprendizado. Né? Por isso que eu acho muito importante a gente tentar pelo menos aproximar. Nem todo mundo vai ter essa disponibilidade de repente de parar e bater um papo ou de participar em alguma aula, porque tudo depende da logística de cada um. Mas eu sei que pelo menos tentar aproximar um pouco e ter essa oportunidade de troca, nossa, é um complemento sem tamanho para a gente. Sem tamanho. E eu que agradeço a oportunidade. Aqui eu sou a primeira que aprende, não tenho a menor dúvida. Oi, cachorro da Mariana. Que neném. Ela é linda. Ele Esse é o Nudo. Não, é a Mary Jane. É a Mary Jane. Eu sempre confundo eles. Linda. Eles são iguais. Ela é. São três. Ai, delícia. Obrigada mesmo, Aline. Obrigada, gente. Bom, vou encerrando por aqui o nosso vídeo. A gente se encontra, então, talvez aí no próximo vídeo com outros temas. E eu vou sequestrar elas logo em breve para uma outra conversa aqui online para vocês assistirem, tá bem? Ótimo! Obrigada, então. Bom. Até mais. Tchau.